Tá? Estamos ao vivo agora, então, iniciando aí. Primeiramente, pessoal, queria já avisando que a minha conexão está meio ruim aqui hoje. Então, se der uma trancadinha, né, já sabe que é a conexão aqui, né? Aproveitando, então, esse comecinho aqui, este início, antes de começarmos já no livro, gostaria, então, de agradecer a presença aí de quem estiver online e também agradecer aqueles que assistirão posteriormente. Já teve gente que me mandou mensagem avisando, dizendo para mim, olha, eu não consigo assistir ao vivo porque tenho isso, tem aquilo, mas estou assistindo offline. Show de bola, né? Muito bom. Tem pessoas também que disseram que, como estão lendo o livro, aí segue o processo às vezes um pouquinho mais lento, acabam deixando para assistir offline também. Não tem problema, ótimo, né? Tá aí gravado justamente para isso. Mas mesmo assim, sempre é bom agradecer aqueles que já estão online aí, Bem legal, né? toda segunda-feira nos acompanhando, né, Alexei? Bem bacana isso. Bem bacana. A gente está gostando muito de fazer essas lives de segunda-feira. Às vezes dá uma encrenquinha aqui, outra ali, mas a gente está gostando muito, né? Faz parte, né? Faz parte. Pessoal, nós estamos já numa boa altura do nosso livro, né? Já passamos da metade do livro. Estamos capítulo 6. Capítulo 6, página 185. Estamos nos encaminhando aí já para aquela parte, essa mesma aí, Alexei. Estamos encaminhando já para a parte final do livro, né? Que vem essa parte boa aí das técnicas, da prática, que gera aí bastante dúvidas muitas vezes. E vai ser bem legal trabalhar com essas questões. Alexei, algumas palavras aí antes de começarmos? É isso aí, pessoal. Vai ser bem bacana, porque Billman começa a categorizar as técnicas, isso facilita bastante até o aprendizado, né? Bem bacana. Deixando também todos aí que o próprio Picotou um pouco, Guilherme. Hoje vamos oscilar um pouco a internet. Guilherme, você está me ouvindo? Retornando. Voltou. Alô, alô? Deu uma trancadinha ali. Hoje, pelo jeito, vai ser um pouquinho complicado. Hoje vai... Mas vamos lá, então. Eu estava falando que o próprio Billman está sabendo, né, que nós estamos fazendo esse trabalho aqui. Ele até me mandou uma mensagem alguns dias atrás, referente a algum comentário que eu estava fazendo ali. Eu perguntei para ele sobre as questões das viagens astrais, né? E o Billman deixou bem claro que são processos realmente de saída e não de internalização ou algo que esteja na mente, tá? Mas realmente um processo de saída do corpo, algo bem externamente, tá? Mas vamos lá, vamos começando então o nosso trabalho. Eu estou na dúvida aqui se é a minha conexão que está trancando ou se é a do Alexei. É. Que ele está dando umas travadas para mim aqui, eu não sei. Márcia, Zuckerman, pode colocar aí no chat o que vocês estão vendo aí na live, para nós sabermos aqui qual que está trancando. Vou escrever aqui no chat. Ó, botei ali no chat ali. Qual conexão está travando, Alexei ou Guilherme? Eu acho que agora foi o Guilherme. Guilherme caiu de vez. Vou mandar uma mensagem para ele aqui. Hoje vamos ter estas dificuldades naturais da tecnologia, né? Tempo de chuva. Então realmente complica um pouquinho.
Vamos ver se Guilherme retorna. Mas é isso aí, pessoal. Vai ser bem interessante esse capítulo 6. E Aê. pronto. Voltou melhor agora. Caramba, eu acho que agora com essa reiniciada aí, isso vai dar uma melhorada. Mas vai ser um desafio. Provavelmente por conta do tempo mesmo, Guilherme. Alexei, tá me ouvindo, Alexei? Estou. Vamos. Vai ser um desafio alô? hoje. Travou. Alô, Guilherme? Travou? E agora? Voltou. Alexei? Voltou. Estou escutando. Voltou? Eu vou fazer o seguinte, Alexei. Vai tocando a Aham. live, inicia o capítulo, que eu vou reiniciar o meu computador e já entro Isso. novamente. Isso dá uma melhorada Dá uma- na minha conexão, tá? Uma reiniciada. Ok, é bom. Tá, vai Reinicia tocando aí que eu já volto. os processos. Ok. Muito bem, pessoal. Então, vou colocar aqui, nós estamos no capítulo 6, onde que temos aqui um capítulo, então, mais prático. Né? Depois que Billman relatou as suas experiências, as suas teorias, fez uma correlação até com a física quântica. Então, foi bem bacana, né? Ele embasou bem a hipótese que ele colocou das experiências fora do corpo, do ponto de vista dele, com base na vivência também. Agora ele chega numa parte que ele passa aqui umas técnicas de exploração. É interessante esse termo. Na verdade, esse livro todo ele segue essa linha de exploração. Talvez pela questão americana, até da exploração espacial, né, tudo mais, tem essa cultura lá no sentido realmente de explorar, de conhecer, no caso, o plano extrafísico, o que existe além da matéria. Né? Então, tem uma frase interessante aqui de William James: gênio significa pouco mais do que a faculdade de perceber de maneira não habitual. É a pessoa que vê além da aparência, além do senso comum, geralmente é considerado um gênio quando ela tem esse tipo de abordagem. Então ele comenta que são milhões de pessoas que estão descobrindo as técnicas de projeção astral, e as técnicas é interessante porque a partir delas é possível, então, obtermos alguns atalhos, né? alguma forma de conseguir vivenciar a projeção astral conforme a particularidade de cada um. Então, são várias técnicas conforme a personalidade de cada pessoa. E Billman categorizou em 5 técnicas de visualização, através da nossa capacidade imaginativa de visualização, técnicas de uma que ele chama conversão de sonho, né, que é uma técnica que utiliza-se do sonho como trampolim para uma experiência fora do corpo. Técnica de afirmações, que ele usa bastante. Essa técnica de afirmações é a que funcionou melhor para ele. Né? Então, aquela afirmação, clareza agora, né? Agora estarei em estado extracorpóreo, né? Que ele faz justamente enquanto está naquele momento hipnagógico, indo para o sono, para carregar essa afirmação, esse pensamento e poder dar o start nesta experiência extrafísica. Então ele utiliza bastante essa de afirmações. Ele também comenta técnica de hipnose, porque é possível também realizarmos uma auto-hipnose, de maneira a induzir a nossa mente, o nosso subconsciente, a ter esse tipo de vivência, ou também a melhorar a nossa recordação
da experiência fora do corpo, porque muitas das vezes nós temos uma experiência fora do corpo, mas não recordamos quando retornamos. Então, essa técnica de hipnose pode auxiliar a acontecer do subconsciente, melhorar esse processo de lembrar no outro dia quando a gente desperta. E técnica relacionada com o som. E aí nos remete bem à questão do Robert Monroe, porque o Billman leu Robert Monroe, que é uma pessoa um pesquisador que vivenciou também a experiência fora do corpo e desenvolveu estas técnicas relacionadas com o som a partir do que ele chamou de REM-sync, que é a sincronização dos hemisférios, de modo a induzir uma experiência fora do corpo. E chegou o Guilherme aqui. Voltando, vamos ver se funciona legal agora. Sim, eu estava falando das categorias das técnicas que iremos abordar neste capítulo. Então, eu comentei daquelas que a gente havia conversado. As 5 categorias, 5 classes ali, né? Isso. Beleza. Pode tocar adiante aí, então. Vamos indo. Bom, ele comenta aqui o que eu estava já dando um pitaco, né? Como escolher a sua técnica, que é uma decisão um tanto quanto particular, né, Guilherme? Porque somos todos diferentes. Eu, por exemplo, tenho dificuldade nessa questão de visualização, sabe? E então cada pessoa tem, se a gente aplicar um teste, tem um teste psicológico que você descobre se a pessoa é mais auditiva, é mais visual, né? Então você consegue pegar diferenças, porque somos todos diferentes, cada um tem uma particularidade. Então ele comenta justamente isso, que de modo geral, se você consegue ter essa visualização, você pode treinar também, né? Claro que se eu treinar, eu vou melhorando também. Mas quem tem uma facilidade já é meio caminho andado, né? Então você pode utilizar, já focar nesse tipo de técnica. E perseverar nela. Então, é possível aqui também técnicas afirmativas, né? Ele comenta aqui. E ele, inclusive, fala, não subestime suas capacidades, né? Que nem eu disse agora, não sou bom nisso. Né? Também tem esse lado também da gente não ter uma crença limitante nesse sentido também, né? A gente tem aquela técnica que a gente acaba sendo a favorita, né? Acaba gostando mais. Mas ele comenta que nos workshops lá que ele realiza, tem muita gente que tem justamente essa questão, não sou bom nisso, mas depois começa a praticar. Para falar que não é bom, tem que praticar também, né? Só falar que não sou bom e nunca experimentei, aí também não vale, né? E ele começa justo pela visualização, que é um método, um dos mais fáceis, porque a gente trabalha muito com a visão, né? De certa forma, você visualiza já no dia a dia, utiliza muito desse sentido. Então, de certa forma, há uma facilidade natural, no geral, comentando aqui na maioria da população. Eu acho que a maioria das pessoas, ela tem, de uma certa forma, uma visualização razoável, né? Razoável. Mais como uma imaginação, né? A gente consegue ver razoavelmente bem as coisas. Claro que tem pessoas que têm aquela visualização nítida, né? Perfeita. Perfeita, como uma foto. Mas aqui, como essa abordagem do Billman fala aqui, ele dá um tempo para a pessoa treinar. São 30 dias que tu vai realizar a prática. E com esses 30 dias, tu repetindo todos os dias a mesma visualização, naturalmente tu vai conseguir ter uma melhor visualização, né? Vai evoluindo, né? Vai evoluindo. Até eu vou aproveitar um pouquinho, Alexei, para falar algo que eu acho interessante sobre essa questão da visualização, né? Eu também, quando eu comecei a Ordem Rosa Cruz, eu me considerava uma pessoa também que eu não conseguia visualizar. Eu tinha uma dificuldade para visualizar. Mas a Ordem Rosa Cruz, ela trabalha muito com essas questões de visualização, né? E a gente acaba aprendendo muito e treinando esse tipo de coisa. E eu queria dizer assim para as pessoas que eu sei que a gente fala em visualização e as pessoas normalmente saltam longe porque acham que tem dificuldade, né? Mas eu gostaria de que vocês agora fizessem aí na casa de vocês um pequeno experimento, tá? Vou fazer o primeiro vou falar para vocês esse experimento mentalmente, mas se vocês tiverem
a oportunidade de pegar um limão na mão fisicamente, tocar no limão, sentir a textura dele, o geladinho do limão, o limão inteiro, né? Quando vocês fecharem os olhos, vocês vão ter uma visualização muito melhor deste limão, né? E a gente sempre começa com coisas que são mais fáceis para a gente visualizar, mais naturais para a gente visualizar. O Billman fala ali, né? Comece por coisas mais naturais, mais fáceis de visualizar. Mas para vocês verem como vocês têm uma certa visualização, tá? Pensem agora aí com vocês mesmos, quem quiser fechar os olhos, pensem com vocês mesmos que vocês estão com esse limão na mão. E sintam o geladinho do limão na mão, a casca, a textura do limão. Sintam na mão de vocês essa textura, tá? E agora, vocês peguem mentalmente uma faca, tá, na mão, sintam o cabo da faca na mão de vocês e cortem o limão ao meio. Vejam escorrer aquele suquinho quando você corta o limão ao meio, tá? E aí você pega uma das partes do limão, sente o cheiro do limão, é um cheiro bem característico. Sente o cheiro do limão. E agora você passa a língua no limão. Eu tenho quase certeza que vocês vão sentir aquele gostinho azedo do limão. Vão salivar, né? Vão salivar, né? Isso mostra que vocês têm essa visualização. Claro que nós estamos usando algo que é natural e comum para a gente, que é um limão que a gente tantas vezes cortou, né? Quantas vezes a gente, quando era mais novo, até lambeu o limão, achou horrível, né? Mas é porque a gente está partindo de algo que a gente conhece. Agora, se eu pedir para vocês visualizarem em detalhes a Estátua da Liberdade na França, vocês vão ter mais dificuldades, porque é algo que vocês não estão vendo, não tiveram, talvez a maioria não tenha tido contato físico com ela, né? Fica mais difícil. Então, o Billman fala justamente em fazer o quê? Em pegar algo que seja mais natural para você começar, né? Algo que você conheça um pouco mais. E aí vai se tornar uma visualização mais fácil. Depois você pode ir para coisas mais complexas, né? A gente começa pelo fácil e vai para o complexo, naturalmente, né? Salivou aí, Alexei? Com certeza, é uma coisa que a gente já tem, assim, é um reflexo automático. Né? Para você ver como é que a mente influencia no corpo, até nas glândulas salivares. Né? Exatamente. Leva muita reflexão, né? Inclusive, eu estava vendo aqui do lado a Márcia dizendo que salivou mesmo. Pode tocar ali, Alexei. Então, basicamente, treinar, vamos supor, sempre temos aquele local que a gente costuma visitar, por exemplo, a casa dos pais, de um irmão, de um parente, né? Começa a focar a imaginação antes de dormir, naquele estado hipnagógico, nesses locais, e não é só imaginar, é sentir estar lá, né? Na hora que andar, você sentir como se fosse o solo né, no calçado, a hora que toca uma mesa, você tentar perceber o tato, tudo pela imaginação, a ponto de realmente levar nossos corpos sutis para fora, né, para longe do corpo físico. E se funcionando, você já vai entrar em estado vibracional e se perceber fora do corpo. Nem sempre lá no local da imaginação, né? Mas pelo menos no estado vibracional e ali mais fora de, vamos dizer assim, como da live anterior nós comentamos, né? Fora de frequência, esqueci o termo. Fora de foco do corpo, né? Vamos dizer assim. Sim, fora de fase naquele processo. Fora de fase, isso. E esse que é o objetivo de todas as técnicas na realidade, né? Então até o Einstein comenta nessa questão da imaginação, né? É uma técnica bem conhecida, né? Pelos gênios e bem antiga também, né? Até nas ordens que a gente esotéricas. Ele cita ali, Alexei, eu vou falar uns trechinhos aqui que eu achei legal. Ele diz assim: cada pensamento centrado
e imagem mental viram o molde criativo da nossa realidade pessoal, né? Aí ele fala, deixa eu ver se é aqui mesmo que ele fala, mas inclusive ele até toca na questão do pensamento positivo, né? Como a gente, através da nossa própria imaginação, etc., a gente influencia de uma certa forma na nossa realidade, né? Sim. Ele fala assim, a nossa capacidade de criar só é limitada pela nossa capacidade de imaginar, né? Geralmente, tudo que mantém o interesse e a atenção longe do corpo físico pode ser eficaz. Para muitas pessoas, a visualização do amigo predileto, da pessoa amada, do lugar favorito ao dormir, produzem resultados impressionantes, né? Aí ele dá até um exemplo que eu achei bem interessante, Alexei. Ele diz assim, por exemplo, eu conheço um pintor de casa, isso está bem no finalzinho ali, Alexei, que da página 190, aonde ele vai falar da visualização facilitada. É o penúltimo parágrafo ali. É aí mesmo. Aí ele diz assim, geralmente, por exemplo, eu conheço um pintor de casas que induz experiências extracorpóreas visualizando-se a subir numa escada e pintar a sua própria casa. O segredo, segundo afirma, consiste em imaginar-se em um local específico ao pegar no sono, com o máximo de detalhes possível. Ele sente mesmo o movimento da mão, de mão em mão, ao subir por uma escada até o telhado. Sente o volume e a textura da escada nas mãos e até consegue sentir a escada tremer ligeiramente a cada degrau. Depois ele se imagina pintar a sua casa com detalhes tão vívidos quanto lhe é possível. Como acontece com todas as visualizações, essa técnica é mais eficaz quando ele se cerca das sensações e dos sons associados à atividade. Veja só que interessante. Eu me lembrei até, Alexei, de uma menina, que não me lembro onde é que eu vi essa questão, alguém comentou isso, de uma menina que ela tinha projeção astral com muita facilidade, se imaginando numa... Como é que chama aqueles brinquedos lá, as montanhas-russas. Montanha-russa. Como ela gostava de andar de montanha-russa, então ela se imaginava perfeitamente no carrinho da montanha-russa e quando fazia aquele movimento de sobe e desce, ela procurava sentir aquela sensação daquela descida forte que faz e ali ela saía do corpo, né? É uma indução, realmente. Indução. Né? É uma indução através dessa força que a gente tem da... Exatamente. E o interessante é que a visualização que ele fala ali procura englobar outros sentidos, né? Não só o sentido da visão, mas ele procura trabalhar com sentidos também do tato, audição. Ele, no caso do pintor, que sentia a textura, sentia a escada. Detalhes, né? Esses detalhes que a gente não precisa fazer com pressa, né? A gente não tem que ter pressa para fazer isso. E vai construindo. É uma visualização criativa, literalmente, ali, né? Uma visualização criativa, perfeito. Porque você tem que criar os sentidos dentro da imaginação, né? É uma coisa que leva esforço também, né? Perfeitamente. E a técnica dele, que ele vai falar mais à frente, né? A técnica do alvo, tem isso aí como base. É essa a base da técnica, né? Poder chegar no alvo mental, né? Exatamente. Então, Vejamos. realmente Ali da visualização facilitada ali, Alexei, dá uma lida nessa partezinha, faz favor. O segredo da exploração extracorpórea é você centrar e manter a sua atenção completamente fora do corpo físico. Aqui está a chave, né? Ao cair no sono, que é o hipnagógico. Exatamente. Um dos modos mais fáceis de conseguir isso é fixar a atenção em uma pessoa, em um lugar, um objeto, a certa distância, obviamente longe, né, de você. Pode ser um ente querido, né, um lugar preferido nas férias, ou um outro cômodo da própria casa, né, para começar assim, mais simples, né? Seja o que for, deve ser um objeto físico real, ou seja, não é uma imaginação que você vai criar um castelo, nada a ver com o negócio, que é uma coisa, né? Então tem que ser algo real, uma pessoa real, de modo a induzir realmente essa saída do corpo, né? Sair de perto do corpo, literalmente, já que a imaginação leva a gente, a consciência, né, mais ou menos na ideia de levar para o objeto que você está trabalhando ali. Então, selecione o objeto, o lugar mais fácil de visualizar,
e que seja mais interessante também. Tem que ser uma coisa que você goste, né? Você não vai imaginar um negócio que você não gosta, que não vai funcionar muito bem, né? Fica mais difícil até, né, Fica mais Alexei? difícil aceitar, né? Aquela coisa da É, aceitação. é, Uma praia, um lugar de férias aqui, achei bem legal. Esse, Você esse vai, parágrafo aí que tu leste, eu achei muito legal, muito esclarecedor, né? umas dicas Inclusive, muito ele boas. fala um pouquinho mais abaixo de estar emocionalmente envolvido ajuda. Por isso, escolha uma Sim, pessoa com quem adoraria estar. No caso de você usar como alvo uma pessoa, né? uma pessoa. Aliás, essa é uma das grandes dificuldades, às vezes, daquela história do desafio, né? Vem aqui na minha casa, ou vem aqui, sei lá, né? Me É, ver, coisa do tipo. Porque realmente, se tu não tem uma certa ligação com a afinidade, né? pessoa, é mais difícil você conseguir fazer essa conexão, né? É a própria Sim. imaginação, etc, né? É a questão até do rapport, né? Do Pessoal, né? raporte, isso. Então, realmente, Tá? mantendo essa técnica até o corpo relaxar completamente e cair no sono. Então, você faz esticando o máximo que você aguentar e Uhum. chega uma hora que cai no sono. O corpo, não a consciência, né? A ideia. Não, não tem. Nossa ideia é sempre deixar o corpo cair no sono, não nós, né? Então é É, importante ressaltar isso. inclusive, posteriormente, ele vai até associar as técnicas que ele gosta muito, né, de afirmações dentro dessa própria visualização que ele usa, né? Sim, baseado. É uma base para todas as. A maioria das técnicas dele é treinar esse tipo de visualização, né? Também. É. Aí Lembre-se. embaixo, Alexei. Oi, Ah, pode falar. aqui ele comenta da questão de divirta-se com ela, deixa a sua imaginação Ah, voar, né? Ele comenta. isso sempre, né? Sim, É importante, né? Aqui nós exato. temos então, já a técnica, né, Alexei? A técnica que ele utilizou para ter a primeira projeção dele, Foi a que essa primeira, na casa da mãe técnica dele, ele imaginou, né? é isso aí. E E usou muitas despertou vezes, fora do né? tempo. A gente leu lá no começo do capítulo Bem no várias comecinho. vezes que ele utilizou essa técnica para ter a saída. Ele visualizava um alvo que era distante do corpo dele, mas que ao mesmo tempo era familiar para ele, né? Que trazia uma determinada sensação para ele. O livro que eu vou citar novamente, tá, Alexei? O Uhum. livro que eu estou lá fazendo a leitura para o pessoal, que está no canal ali, ele começou da mesma forma também, Alexei. Só que como ele estava morando longe dos parentes dele, né? Então a primeira saída dele foi no jardim da casa da mãe dele. Porque Olha justamente só. era tudo que estava chamando a atenção dele, né? E quando ele começou também a induzir as experiências, ele estava morando na Inglaterra e a família dele morando na Alemanha. Então, o que ele fazia? Ele se concentrava justamente lá na casa da mãe dele, né? E aí ele conseguia se projetar para lá. Então, tem esse caráter junto ali também da emoção, né? São várias Parte coisas que vai emocional. agregando, né? Sim. Vamos à técnica, Alexei? Vamos à técnica do alvo. Né? Ah, Ele comenta que a sua capacidade de centrar e manter a percepção longe do corpo físico intensifica-se se você voltar toda a atenção para um objeto ou lugar específico. Imagina que como se fosse colocar uma lupa, né? é. Focar essa técnica que nós comentamos num lugar Uhum, específico. A técnica do alvo é excelente exercício para ajudar você a desenvolver essa capacidade. Então ele comenta para pegar 3 alvos na sua casa. exatamente. Ele começa próximo, né? Talvez um Uhum, quarto, um quintal, a aham, sala. E deve ter objetos, com certeza, né? Tem os objetos que você interage. Isso vai aham. ajudar No nessa meu técnica. caso aqui, Alexei, por exemplo, eu tenho aqui atrás de Uhum. mim, eu tenho uma estatueta que eu ganhei da minha irmã, que eu gosto muito. Eu tenho a poltrona que eu faço as minhas meditações, tá? E eu tenho mais outro canto lá, um outro objeto que eu também tenho uma ligação afetiva. Então, eles estão todos os três dentro do mesmo ambiente, né? Embora longe da minha cama, né? Em um outro quarto, que é aqui onde eu estou agora na biblioteca. Então, para mim, eu utilizo, eu gosto de utilizar como alvo, né? Objeto para minha saída, esses objetos.
porque fica fácil para mim. Eu estou sempre na minha poltrona meditando, então eu tenho a sensação da poltrona, o tato dela, né? E a visualização dela, e mesma coisa dos objetos. O que torna muito mais fácil a visualização, né? Facilita bem a técnica, né? Facilita bem. Ele fala que, por exemplo, você poderia escolher a sua poltrona favorita como seu primeiro alvo, né, viu? Para ser o segundo alvo, escolha um presente carregado de significado especial para você, viu? Em terceiro lugar, escolha o objeto visualmente mais estimulante disponível, como dizer, um quadro, uma escultura, um cristal. Todos os 3 alvos devem estar no mesmo cômodo, ele fala ali. Por que estar no mesmo cômodo? Porque vai facilitar para a prática, né? Porque você não vai precisar mudar o ambiente da visualização. O ambiente é o mesmo, né? Então você vai conseguir ter uma visualização mais tranquila disso aí, tá? Fica mais fácil, pelo menos, para começar, pelo menos. Vamos ver o que mais que diz aí, Alexei, da técnica. Ele fala também ali, Alexei, que ele diz assim, olha, um pouquinho mais para baixo, Alexei. Dedique tempos a objetos, memorizando o aspecto e a textura associada a cada alvo. Então, quando você for fazer a visualização, obviamente, né, é muito mais fácil que você venha no lugar, você toque na cadeira que você vai sentar, etc. Ou você vai pegar uma estatueta, pegue na mão uma estatueta, olhe para ela, sinta o tato dela, visualize ela, olhe bem para ela, né? Porque isso vai ajudar posteriormente. Por exemplo, que no meu caso, eu tenho a minha biblioteca e tenho mais adiante o meu quarto, né? Então, fazer o trajeto, Billman diz aqui, fazer o trajeto do quarto até a biblioteca caminhando e procurando prestar atenção nisso. Aí depois você chega aqui, senta na cadeira, sente, pega o objeto, a estatueta, pega, sei lá, o cristal, né? E visualiza. Tudo isso você vai impressionando na sua mente, criando essa impressão na sua mente, tá? Para depois você realizar a visualização disso. Sim. É como se fosse um processo de memória a princípio, né? Isso, exatamente. E obviamente que da primeira vez, né, você vai conseguir visualizar com menos detalhes, mas de acordo com que vai passando a prática, vai melhorando os detalhes, vai se aperfeiçoando, e foi isso que o Billman fez lá no começo do livro. Ele dizia a mesma coisa, no começo ele não tinha uma visualização tão boa, mas depois estava cada vez mais e mais perfeita, acrescentando mais detalhes, e é aí que ele conseguiu ter a experiência dele fora do corpo. Foi aí que começou a coisa, né? Bacana. É bacana, é bacana. E é uma prática que, claro, é uma prática gradual, né? Não é vapt-vupt, né? Não é uma receita de bolo do tipo, né? Faça isso e saia do corpo hoje. É uma questão de prática, de exercício. Mas o interessante, pessoal, sabe o que é? É que esse treino que você vai fazer da sua visualização, da concentração e de tudo mais, né? Isso aí vai ser algo útil para você em diversos aspectos. Não só para essa questão da projeção astral, mas vai melhorar muito a tua concentração, o teu foco, né, para o teu dia a dia. A tua capacidade também imaginativa vai melhorar muito. Então, eu acho muito legal. Isso é muito legal, né? Porque tu também está aperfeiçoando outras coisas, né? E vai, mas no que tange a projeção astral, vai ajudar muito, porque depois outras práticas que você vai fazer, que aí vão incluir, por exemplo, viagem astral para um lugar que você não tem tanto conhecimento, mas você pode fazer uma boa visualização para conseguir fazer a saída, né? É gradual, né, Alexei? Isso, é aos poucos. Né? Aos poucos. Então, nesse momento da vida dele, tem sido a predileta, né? Ele passou pelaquela etapa das afirmações, agora ele está bem focado nessa questão. E ele, interessante, Alexei, que até hoje ele usa essa técnica. Eu já vi algumas entrevistas dele, que tem aí algumas, inclusive, que o nosso Alexei traduziu aí lá no canal dele, né, Alexei? Então, eu até recomendo, pessoal, que vocês vão lá no canal do Alexei e dê uma olhada lá nas entrevistas que ele colocou do Billman, que também isso aí é legal, pessoal, porque ajuda também a fortalecer no cérebro de vocês
essa questão toda. Mas vocês vão ver que ele sempre cita essa técnica, né? A técnica do alvo. Ele gosta muito de citar essa técnica. Eu creio que ele acha que é a técnica mais fácil, né? É mais prático, né? No primeiro mais momento. Prático. E o segredo, então, é basicamente a técnica do alvo, é focar no alvo, né? E é bem semelhante, né? Fácil, né? Não pegue coisa complicada, né? Pra coisa usar. Simples, né? É coisa simples. Sei lá, tem vou aqui, se eu botar aqui uma vela. Eu tenho uma vela de 7 dias aqui, né? Tem uma velona aqui. Pega uma vela dessas, por exemplo, para visualizar, é muito simples, muito fácil. Obviamente que a vela não tem nenhum apelo emocional. Né? Tem isso também, né? Então detalhe, melhor é pegar algo com apelo emocional, né? Talvez tenha um cristal, presente, algo do tipo. Ele comenta até jogo de cortina, pode ver. Até jogo de cortina. Eu, por exemplo, eu tenho um quadro, Alexei, são 3 objetos que eu utilizo, né? Que é a minha cadeira, que é a estatueta, e tem um quadro que eu mesmo pintei muitos anos atrás, quando eu me metia a virar pintor. Né? E esse quadro, deixa eu pegar para vocês verem aqui. Esse quadro aqui, esse aí. Bonito, hein? Esse quadro que eu pintei, eu utilizo ele, porque ele tem um apelo emocional para mim, né? É algo que eu fiz, que eu pintei, que facilita a minha visualização. Legal. Então é basicamente isso. E você dispõe de um tempo, né? Pelo menos um mês, para poder dizer. Né, isso gostou, é importante, né? Gostou, poder ver outra técnica. Para treinar uma prática. Eu acho que o Rick Stack fala isso também, se eu não me engano. Pega um mês, se não sentiu nada, não deu nada certo, aí parte para outra técnica, né? Mas dá um tempo para a técnica funcionar, né? Exercita ela realmente. Para você assimilar. Então ele comenta que são vários sentidos que estão dentro dessa imaginação criativa, como a visão, o tato, até mesmo o olfato. Até mesmo o olfato. Quando nós estávamos falando do limão aquela hora ali, eu incluí naquela visualização do limão a visão, o tato e o paladar. E eu usei o olfato também. O olfato. Né? Para sentir o cheirinho do limão. Né? Quanto mais, melhor, fica muito mais forte, né, a visualização. Vai ancorando a impressão. Vai ancorando, exatamente. Técnica do espelho também. Vamos lá, técnica do espelho. Também, né? Eu tenho um problema com essa técnica, Alexei. Oi? Eu tenho um problema com essa técnica. Eu me olho no espelho e digo, mas quem é aquele gordo ali sentado? Assusta um pouco, né? Assusta um pouco. É o obsessor. Mas quem é aquele gordo ali? Então essa daqui você tem que colocar um espelho de corpo inteiro, aqueles bem grandes, né? Limita um pouquinho nesse sentido, né? Tu achar um espelho grande desse, hoje em dia não se usa muito, né? Dessa forma, né? Para poder você posicioná-lo de modo que você possa se ver refletido, sem precisar se mover fisicamente. Então você olha no espelho e memoriza a sua imagem. De modo a você ter essa imagem memorizada na sua mente perfeitamente, nos mínimos detalhes, até questão de roupa, e depois você fecha os olhos e começa a se visualizar com o máximo de detalhe possível, repetindo esse processo até que possa automatizar esse processo todo, né? Então você... E essa técnica ela foi muito usada, uma época o pessoal do esoterismo usava muito para fazer o que eles chamam de criar o corpo astral, né? Eles chamavam, né? Plasmar ali a... Então eles visualizavam os mais perfeitos detalhes possíveis o seu corpo e depois transferia a consciência para o corpo, né? Geralmente, técnicas que envolvem espelhos, velas, remontam lá, né, nas escolas iniciáticas e tudo mais. Mas é interessante que ao se olhar no espelho, né, você começa a
a ver detalhes, prestar atenção em detalhes, que vai te facilitar depois para realizar uma visualização sua, né? Que você quer ir até o tal lugar e se ver naquele lugar, uma visualização, se você tiver uma visualização do espelho, ajuda bastante mesmo. Colocando esse espelho do outro lado do cômodo, então você vai se visualizar lá, do lado oposto, longe do corpo. E concebendo justamente esse eu imaginário, praticamente se plasmando lá, né, vamos dizer assim, uma linguagem mais popular aqui. E depois você começa a tentar mover os braços extrafísicos, né? Visualizando o reflexo, mexer porque você esteve lá, né? Agora você vai estar com a sua capacidade criativa de imaginação, de modo a se envolver mental e emocionalmente nessa imagem refletida do espelho. A ponto de sentir as sensações de movimento. Né? Então, tem que se fixar bem nessa questão, né? É interessante. Tem que se envolver bastante nisso, né? De modo a se sentir praticamente lá nesse local, do outro lado do cômodo, o mais claramente possível. E se visualizar ali, né? Sentir a sua imagem ali. Me lembrou aquela técnica do Valdo, Alexei. Aquela técnica do Valdo com a vela, né? Dele, né? Que tu coloca a vela a uma distância, né? E aí tu fica observando a vela, depois tu tenta se visualizar indo até a vela, né? Indo, esticando, né? Todo um processo de saída mesmo. Me lembrou era bem legal aquela técnica lá, eu fiz algumas vezes. Bem interessante. Bacana. Lembrando que tudo isso você está ali na cama, né? Tentando se afastar do corpo. Então tudo isso é para te ancorar para fora ali do outro lado do quarto. Então ele fala para não se apressar, porque realmente tem que ter paciência para esse tipo de técnica, né? Tem que estar bem calmo ali. Se tem que ter paciência. Preocupado ali, você não dá certo. Se tá ansiado, não vai conseguir. Esse é meu problema. Tem que estar ali calmo, né? Porque senão você não consegue manter o foco na técnica. Então, tem diversas etapas, ele comenta. Se achar difícil transferir o seu sentido de visão, concentre-se em outros sentidos. O tato, né? Pega algum sentido, se imagina ali tocando, sei lá, no espelho, ali fora, né? Do outro lado do quarto. E transferindo o máximo possível as suas percepções ao seu eu imaginário, porque você está se imaginando ali fora do corpo. Esqueça completamente seu corpo físico, centrando toda a atenção nesse eu imaginário. Relaxe o seu corpo físico e deixa o corpo cair no sono, não você que está realizando a técnica, mas o corpo. Nota que sempre há digamos que um esquecimento, deixando para trás o físico em si, né? Procurando se centrar em conexões internas e também externas, né? E deixando aquela coisa do corpo mesmo, da fisicalidade, deixando para trás, né? Deixa o corpo adormecer, deixa o corpo para trás, né? Se deixe levar, todas essas questões que deixam essa fisicalidade, essas sensações corporais para trás, né? Isso. Deixando o corpo adormecer lentamente, não naquela paulada na cabeça, né? Você vai segurando o máximo possível e de modo que você acaba experimentando essa transição, essa mudança de percepção de seu corpo físico para esse que você está conceituando, que é o corpo não físico. Enquanto isso acontece, lembre-se de permanecer calmo e aproveitar dessa capacidade, que é uma capacidade natural nossa. Inclusive ele fala várias vezes, né, nessa questão aí de você deixar aí chegando até aquele limiar entre o sono e o desperto, né, entre a vigília e o sono, que é o que a gente chama de estado hipnagógico, né, da hipnagogia. Ele vai citar depois mais adiante essa questão aí, mas é muito importante sempre tentar chegar o mais longe possível, né, nessa questão da hipnagogia. Isso é importante. Fácil, não é fácil. E essa questão da hipnagogia, ela é interessante que você vai perceber algumas coisas assim. Se você está muito ativo pensando ali racionalmente demais e
né? Pode ter certeza que você não chegou até a hipnagogia. Porque quando você chega lá naquele limiar entre o sono e a vigília, você vai começar naturalmente a sentir algumas alucinações hipnagógicas, sejam visuais, auditivas, né? Então você vai perceber coisas diferentes quando você chegar lá, né? Então não adianta querer se apressar ou querer ficar muito estressado com a coisa que não vai dar certo. Tem dias que realmente não, não Não, vai, tem né? dia que não vai. Tem dia Tem que dia que não não vai de vai. jeito nenhum. É. E basicamente são essas as técnicas relacionadas à A visualização, né? imaginação, à criação É. mental. Aham. Aí ele entra em outra categoria, a conversão de É. sonhos. Essa questão do sonho é interessante, né? Porque o Gilman traz aí a importância, né, dos sonhos também. E os sonhos foram sempre muito importantes em diversas civilizações antigas, como a egípcia, a grega, Sim. os próprios romanos, a própria civilização hebraica lá dos judeus, né, que a gente vê na Bíblia, sempre deram muito valor à questão dos sonhos. E a gente, hoje em dia, presta pouca atenção nos sonhos, né? Não vê o valor que os sonhos têm como uma grande ferramenta para nos trazer assuntos que estão lá presos no nosso inconsciente, né? E o sonho nos mostra. Então, o sonho realmente é muito interessante de ser trabalhado. É uma porta de entrada que ele Uma porta comenta, de entrada. inclusive, para a exploração extracorpórea. Então, todo mundo sonha, né? Tem gente que diz que não sonha, mas sonha. Sonha Sonha. sim. Só não Às lembra. vezes não dá atenção para poder É, também fazer com que o cérebro recorde. é, É tudo uma questão de de treino. condicionamento também. É. Então, ele comenta justamente o que você disse, Guilherme, que desde o alvorecer da civilização, sociedades e culturas do mundo inteiro, ou seja, mesmo uma sociedade sem comunicar com a outra, já tinha essa questão trabalhada, né? Tem de interpretação dos sonhos, de uma via de acesso a um mundo diferente. Então, ele comenta essa Os palavra é difícil. Upanishads, a Bíblia, né? Na Bíblia, livros dos mortos lá do Egito, né, do Alcorão. Então tinha templos oníricos, inclusive, que eram realizadas práticas. O próprio livro dos mortos tibetano também traz essas questões. Assim. Já traz também, né? Então é muito antigo. E, se corretamente utilizados, eles funcionam como um trampolim, um gatilho para essa questão da projeção astral. Né? Que, basicamente, ele comenta que é importante você admitir essa importância, porque senão a nossa própria mente vai desconsiderar. Porque a gente só percebe que a gente dá importância, né? Então, se você dá importância para os sonhos, você vai começar a percebê-los. Senão, naturalmente, vai ignorar ali, né? Vai filtrar ele. Trate seus sonhos como valiosos insights, diz ele ali, né? Exato. E é por aí mesmo. Talvez fazendo um diário desses sonhos, né? É o que ele cita ali em segundo lugar ali, né? A questão do diário, que é realmente importante, gente. Pode parecer bobagem, mas ter um caderninho do lado ali, aonde você vai anotar, por mais bobo que seja aquele sonho. Hoje eu vi uma vaca rosa voando, né? Anota, gente, né? Porque o que acontece? Aos poucos você vai tendo maiores rememorações e também você vai conseguindo entender mais o que a tua mente está querendo dizer com aquela vaca rosa voando. Né? Sim. Mas se você não prestar atenção naquilo ali, vai passar batido, né? Exato. Em terceiro lugar, manifestar firmemente o desejo de maior clareza e percepção nos sonhos. Então, ao pegar no sono, sempre poder falar, ao pegar é o famoso hipnagógico. Agora você está caindo no sono, faça apelos energéticos, que são as afirmações, né, para estar consciente. Então ele fala assim, ao cair no sono, permaneço consciente. Você fica repetindo isso durante o processo. Agora tenho uma experiência extracorpórea plenamente consciente. Ou fico consciente mantra, né, sonhos. Tem gente que usa mantras, como mantras, um mantra isso aí, né? Com afirmações significativas para tua mente, né? Que vão te ajudar a manter aquela consciência. Sim.
quando fizer essas afirmações, faça-os com firmeza e positivamente. Sempre afirmações positivas. Aí tem uma coisa até da neurolinguística, né? Toda uma questão também que foge aqui do livro dele. Mas ele comenta sobre isso. Então é sempre mantendo a calma e desfrutando. Tem que ser uma coisa natural e prazerosa. Ele sempre reforça isso. Vamos ver o que é mais aqui. Ali na página 198, Alexei, um pouquinho mais adiante dessa aí onde estava, que ele fala ali o segredo. Deixa eu ver onde é que está aí. Um pouquinho mais para baixo. Deixa eu ver, sonhos vívidos. Aqui. Ali. O segredo de uma conversão de sonho bem-sucedida está no nosso reconhecimento consciente e na nossa resposta esclarecida perante as ocorrências do sonho lúcido. Tá? Assim que você identificar um evento, situação ou objeto estranho ou ilógico contido no sonho, concentre a sua atenção o máximo possível na ocorrência em comum. Ou seja, desculpa, a gente... Opa! A gente faz essa verificação também durante o dia, né? E observa os objetos que estão à nossa volta. Isso vai ajudar também lá no momento do sonho lúcido. Lá no sonho lúcido, ou no sonho normal, que é antes de se tornar lúcido, lá no sonho, você vai ver alguma coisa muito estranha acontecendo. E aquela coisa estranha vai te fazer dar aquele clique. É o gatilho. O gatilho. Mas isso só vai acontecer se você estiver prestando atenção nisso, né? Procurando prestar atenção. Então, você vai fazer isso com a própria prática daquela concentração até cair no sono, você está fazendo com que essa consciência fique mais atenta aos fatos, né? Quando meu irmão faleceu há alguns meses atrás, e eu tive uma projeção com ele, ela iniciou justamente dessa forma. Eu estava num sonho, né, quando eu vi ele. E quando eu vi ele naquele sonho, ele recém tinha falecido, fazia poucos dias que ele tinha falecido. Então aquilo me impactou no momento e me fez me dar conta que eu estava sonhando. E ali eu tomei consciência. Né? Então a consciência veio ali. Então aí que está essa questão, né, da importância dessa concentração, dessa observação, para você, quando observar algo muito esdrúxulo, muito estranho para você naquele momento, você vai cair a ficha, né? Sim. Por exemplo, ontem eu sonhei com um gravador de fita daquelas de tape, nem existe mais, né? Eu podia ter... Eu achei estranho, mas não toquei, não existe mais, não tem mais. Foi a oportunidade. Às vezes, eu acordo, às vezes, num sonho normal, né? Acordo e eu digo, poxa vida, mas que coisa tão estranha, como é que eu não me dei conta na hora? Porque depois é fácil, né? Mas na hora se você se deixa levar, nossa, você fica ali variando, você nem liga, mas né? Você está vendo, Alexei, essa questão da rememoração dos sonhos, anotando ali os sonhos, vai cair a ficha. Vai cair a ficha porque tua mente começa a raciocinar aquelas coisas. Né? Aí você anota lá a vaca rosa voando. Que coisa mais ridícula. O gato conversando. Na próxima vez que isso acontecer no sonho, vai cair a ficha. Exato. Então é uma questão de treino. Você sonha que está num castelo, quando ele fala. Aí você pensa, eu não moro num castelo. Ou que ele fala ali, né? Você tem um carrinho, né? Um sedã ali. E aí, de repente, você sonha que tá numa Ferrari, né? É um pouco diferente, né? É bem difícil de acontecer na vida real, né? Bem difícil. De modo a você ficar cada vez mais consciente, lúcido. E aí que ele faz a comparação do sonho lúcido. Ficar lúcido no sonho. Isso. Pelo que eu entendi aqui no que ele quis passar, né? Entre parênteses aqui. Admita expressamente que você sabe que está sonhando. Diga em voz alta, durante o sonho, né? Durante o sonho. Eu sei que estou sonhando. Eu estou acordado no sonho. Estou ciente agora. Então você eu faço fala isso também. Mentalmente. Eu faço isso também. Eu, durante o sonho, quando eu vejo alguma coisa estranha, na hora eu digo para mim, isso aqui é um sonho. Eu sei que eu estou sonhando. Tá? Então, eu estou fora do corpo. E aí, puf, vem a consciência e aí começa a gente se dar conta das coisas. Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra, exatamente. Então, é um momento de transição entre a consciência do estado onírico, que é um dos estados da nossa mente, tem vários estados,
para o corpo não físico, que é o estado extrafísico, de projeção da consciência. Né? E ele comenta que é muito rápido essa transição, pode ocorrer bem rápido. Né? E é possível você acordar no estado vibratório, naquele EV, nesse momento, enquanto ainda está no corpo físico. Muitas vezes a gente está sonhando, né, Alexei? Mas tu está sobrevoando o corpo ali, tu está ali próximo ao corpo físico, né? E criando aquelas imagens mentais, né? Quando você se dá conta daquilo, você você retorna ali e vai sentir as vibrações e pode sair do corpo, né? Depende muito, né? Realmente, é o que ele comenta de estar fora de sincronismo. Essa é a palavra. Você sai do sincronismo do corpo. Isso. E aí que provoca o EV, tudo aquilo que a gente viu no capítulo anterior. Isso. Mantenha-se a calma, né? E permita-se as sensações se desenvolverem de forma natural. Então é isso basicamente que ele comenta aqui. Ele reforça a questão das afirmações. Clareza. Sim. Agora, ele adora isso, né? Ele adora isso. É um clássico do Billman. Ele dá uns sinais dos sonhos ali também, que é algo que vocês têm que ler ali um pouco mais, né? Mas são só alguns sinais que ele diz lá. Sentir ou ver-se em ou perto de um veículo de qualquer tipo, automóvel, bote ou avião, por exemplo. Ele dá vários sinais ali de sonhos, né? Para você se reconhecer que pra está você sonhando. Reconhecer. Isso mesmo. Esse é o X, é o pulo do gato, vamos dizer assim. É o pulo do gato. Então são sinais aqui que ele comenta, né? São vários, né, aí que ele comenta. São vários. Sensação de estar caindo, que é bem comum, do movimento do corpo extrafísico. Você sente como, interpreta como está caindo. E é aquele momento, afundando. Né? De você realizar essa transição aqui para o plano extrafísico. Então, qualquer coisa que você perceber fora do comum é um gatilho. É um gatilho, exatamente. Então, E esses gatilhos só vão ser úteis se você realmente estiver tentando, né? Se concentrando, fazendo as práticas ali. Vai cair a ficha, tenho certeza. Tem que estar buscando eles, de certa forma. Isso, tem que estar buscando eles, exatamente. Então, ele comenta várias maneiras de se preparar para isso, né? Então, ele tem até um exemplo de um ocorrido. Ele fala de um workshop dele, né? Ele fez bastante workshop e foi aproveitando para compor um livro também, né? Isso é muito bacana, que ele pegou relatos de outras pessoas. Sim. Né? Que tem aqui o relato de uma pessoa que o gatilho dela foi, deixa eu ver, qual que foi o gatilho? Pesado. Ele tava no sofá ali, coisa, né? Que é relato. Quando ele deu aquele clique nele, ele disse, eu consegui, é incrível, isso é sensacional. Foi bem rápido aqui, né? Aí foi aquela felicidade, né? Mas é legal quando a gente tem a experiência, dá aquela coisa boa, né? É bem bacana. Aí vem as afirmações, né, Alexei, agora. As afirmações. Que é outro ponto que ele enfatiza bastante, né? Afirmações positivas, benéficas. A afirmação é uma forma que ele utiliza como que de impressão no cérebro de uma mensagem, né? Como uma hipnose, auto-hipnose, no caso, né? Que ele vai enfatizando algo de forma que aquilo ali se torne significativo para você, né, a nível subconsciente, né? Isso. Ele diz assim, as afirmações nos permitem centrar nossos pensamentos e contrabalancear algumas das ideias negativas que temos aceito, né? Então aí, tipo aquelas, a projeção astral é difícil. A gente tira da cabeça. A projeção astral é difícil. Então você vai fazer uma afirmação justamente contrária, né? Eu tenho facilidade em fazer viagem astral. Eu tenho facilidade para sair do corpo. Eu me sinto à vontade fazendo as práticas. Coisas desse tipo, né?
Isso, cria suas frases, né? Anota para não esquecer e depois vai reafirmando, memoriza. Ele dá alguns exemplos, como agora estou em estado extracorpóreo, experimento conscientemente uma viagem extracorpórea já, né? É uma coisa que ele enfatiza que é importante você colocar as frases para ser usadas no agora, né? Não do tipo assim, eu irei me projetar. Não, eu estou fora do corpo agora, né? Então, isso desde agora. Quando ela cair no subconsciente, vai ser no momento, né? Ela vai acontecer. Se você jogar para o futuro, né, vai procrastinando a coisa, né? Frases então, curtas ali para dar o efeito, né? E curtas até, porque você pode utilizar como um mantra, né? Agora me separo do meu corpo, agora tenho uma experiência extracorpórea, né? São várias que tu vai São poder várias utilizar, né? Alguns exemplos, né? E ele diz assim... Aqui é a listagem dele. Ele diz assim, as afirmações podem ser usadas para afirmar a clareza da percepção, né? Que ele diz clareza agora, né? Ele fala várias vezes, né? Declarar as intenções imediatas de experimentar uma viagem extracorpórea, diminuir o medo e aumentar o controle, que ele às vezes fala mais controle agora, né? Fortalecer o processo de conversão de sonho e a memorização. E assim são várias coisas que você pode utilizar, reprogramar o subconsciente visando o sucesso, né? Então, essa aqui, desenvolver a capacidade de afastar-se do corpo físico durante os segundos iniciais de uma separação. Aí a afirmação, eu vou para o outro quarto, né? Então, você está fazendo uma visualização da técnica-alvo, né? E aí você está aqui visualizando a sua cadeira ali, né? Aí você, quando está fazendo a prática lá, você vai dizer, eu vou para o quarto lá, X, né? Eu vou para o local X. Você vai enfatizar isso, né? Flutuo elevando-me e afastando-me, né? Você pode utilizar essas afirmações no momento que você está saindo, sentindo aquela saída ali. Tá? Sempre uma afirmação, uma ordem, né? Vamos dizer assim, entre aspas, que você está ordenando para você mesmo realizar aquilo. Alexei, como nós já estamos em cima da hora, eu só vou falar mais uma aqui para nós fechar e a gente continua na próxima, tá? Na próxima. Assim, Alexei, tem ali a visualização e afirmações que ele utiliza ali, que é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que nós íamos falando até agora, com a diferença que ele vai juntar as duas. Então você tem a prática do alvo, a técnica do alvo. Então você vai fazer a técnica do alvo e vai juntar com afirmações do tipo, agora estou extracorpóreo, agora eu vou até o quarto, tal, né? Você vai usar junto uma coisa com outra, tá? Então é só isso que ele fala ali. E por fim, ele tem uma técnica ali que ele dá, que ele chama da técnica da madrugada, tá? Que é bem, dá 2 páginas ali, um pouco mais de 2 páginas, que ele ensina ali a técnica, mas não tem nenhum mistério, gente, tá? Não tem nenhum mistério. A técnica basicamente é você acordar depois de um período de sono, né? Aonde você vai ter naturalmente os períodos REM, que a gente chama, que é um movimento rápido dos olhos, aonde você está sonhando, está tendo seus sonhos. Então, se você deitar lá pelas 11 da noite e até as 3, 4 da madrugada, você vai ter tido já alguns períodos REM, tá? De movimento rápido dos olhos com sonhos. Tá? Já vai ter um período de descanso do corpo. Então, o que ele aconselha ali nessa técnica da madrugada? É que você vai utilizar as suas questões do alvo e das afirmações após um período de sono, após o descanso do corpo, e já ter passado por alguns períodos com sonhos, né, que vão te ajudar, então, a te fixar mais nessa questão. Então, a única diferença é que antes nós estávamos falando de praticar uma técnica em qualquer horário, né? E agora essa da técnica madrugada, ele deixa, então, para você lá no meio da madrugada realizar a prática, tá? Então, fique à vontade, papapá, relaxe completamente. Segue todo o mesmo procedimento que você utilizou para outra técnica, porém, você vai fazer isso após um certo descanso do corpo. Isso é legal porque quando você já dá um tempinho para o corpo dar
aquele descanso relaxado do dia a dia, você já está mais propício a ter a experiência fora do corpo. Tá? Porque quando você deita, logo, digamos, na hora que você vai dormir, né? Você está cansado do dia a dia, né? Às vezes a mente está cheia de coisa, você deita e acontece muito do quê? De você apagar. Né? De você apagar e não conseguir completar nenhuma técnica. Né? Então, o que aproveita? Aproveita todo esse momento de descanso do corpo e da mente. Você acorda depois de um bom período já ali de estar dormindo, pode ir no banheiro, etc. Depois volta e realiza a técnica. Vamos dizer, já Ele dá uma zerou ideia, o corpo? inclusive, Alexei, de fazer essa técnica em outro local. Né? Para Sai não do condicionar, quarto. né? Exatamente. Chegar ali no quarto, a gente está acostumado a dormir. Então Era o sai do ideal, né? quarto, vai para a sala, vai para algum outro lugar e faz lá a técnica. E vai dar resultados Bacana, muito é algo a se interessantes. tentar mesmo. E é isso aí. Depois ele dá ali uma anotação de diário, né? Que ele vai falar de um relato, né? E aí depois vem a parte da hipnose que nós deixamos para a vamos deixar próxima. para a próxima. É isso aí. Que essa é uma partezinha legal, né, Alexei? A questão da hipnose Bacana. aí. Hipnose sempre tive curiosidade, uma coisa bem legal. E temos algumas... Eu fiz alguns cursos de hipnose, coisa muito legal. Fez os cursos, né? Tem algumas coisas que a gente dá para utilizar que é muito bom, né? Que é muito interessante. Vamos às perguntas, Alexei? Vamos lá. A Alessandra comenta, inclusive, que fez umas práticas e sentiu a soltura energética. Ótimo, ótimo. Já é o início, já. Mas não consegui sair, ela diz. Não te preocupa, Alessandra, com isso. Vai fazendo. Se você já sentiu a soltura, então logo vai acontecer. Tá muito próximo de ocorrer. Aí a Mars fez uma pergunta. Será que o nosso foco for um ente desencarnado, as possibilidades de encontrá-lo são maiores? Sim. Com certeza. Com certeza. Com meu irmão ali foi justamente isso que eu fiz. Meu pai também. Foi aquele momento, era um momento bastante forte emocionalmente para mim, né? Então, o meu foco foi justamente, facilitou eu ter esse encontro com ele, porque eu estava visualizando ele, né? Eu estava sentindo toda a questão emocional daquele encontro e aquela necessidade do encontro, o querer o encontro. Isso facilitou com que a experiência acontecesse. Então, realmente ajuda muito e facilita mesmo. Márcia comenta que é muito bom ver o caderno, né, do diário, né? Eu adoro também. Eu tenho um arquivo do Word aqui bem grandinho também. Também. O Wagner comenta que vai escrever as dúvidas em 2 partes. Que é muito resumido no YouTube, tem esse problema, né? Não dá para escrever muito. Vamos à primeira parte. Achei interessante, então, termos que fazer uma imaginação, visualização de um momento completo, com isso totalmente fora do corpo, nos 5 sentidos, né? Conceituando ali, entrando todas as percepções. Né? A parte 2. Ainda vendo algo estranho, isso que nos dá estalo de estarmos na cena, imaginação criada, aí tu fica lá conscientemente, é isso? O que devemos fazer para continuar lá e não voltarmos para o corpo? Pois é, o ficar lá, eu acho que é no outro livro que eu estou lendo lá que ele fala disso, está justamente naquela questão de quando você se sentir lá, você sentiu, saiu, ou você já despertou lá no plano astral, então aí você procura focar no plano astral, concentrar, por exemplo, numa casca de uma árvore, você está olhando uma árvore, visualiza, olha bem a árvore, vê bem os objetos. Eu tenho um relato que eu coloquei no meu canal sobre um sonho lúcido que eu prolonguei pra caramba aquele sonho lúcido, justamente fazendo isso. Eu focava em cada coisa. Eu enxergava uma pessoa, eu olhava aquela pessoa e olhava bem. Focava bem nela, tentava ver o que era de estranho e coisa assim. Eu olhei uma revisteira, várias revistas, e eu foquei naquilo ali. Eu tentei olhar o máximo possível que eu pude. Esse focar lá no plano astral te ajuda a clarear a tua consciência e te manter mais tempo ali naquele lugar, né? Então eu consegui prolongar o sonho lúcido por um bom tempo ali, só procurando focalizar a consciência. Isso ajuda muito, né?
Legal. Inclusive na gnose, eles têm uma técnica, né, que eles falam, que quando você está lá do outro lado, né, e você sente que vai voltar, né, do sonho, uma técnica de sonho lúcido essa. E você vai voltar do sonho lúcido pro corpo. Então eles dizem assim, você se agarre em qualquer coisa que seja do plano astral, né? Que seja do plano astral, que remeta ao plano astral. Então você segura alguma coisa, você se concentra naquilo ali, né? Então é bem interessante isso aí e ajuda realmente. Ajuda a manter ali o foco. É uma força de vontade que você tem ali de manter o foco ali e não pensar no corpo. É só a prática mesmo, porque às vezes você fica tão animado que você acaba retornando, né? É complicado, mas e acontece também muitas vezes você tá consciente e você tá ali, tudo ali, mas aí você se distrai com o ambiente e ele volta a ficar onírico, né? Você se distrai com aquilo tudo ali, quando você vê, você caiu num sonho de novo e aí você foi. Faz parte. É a prática e a vivência. O exercício, né? Sempre tentando. E é isso aí, Guilherme. Aí, show, ótimo. Gostaria de me desculpar ali pelo início turbulento que nós tivemos. A minha conexão estava horrível e ela deu uma melhoradinha agora, mas inclusive enquanto você falava, ela deu umas trancadinhas, né? Mas deu uma melhorada pelo menos. Então peço desculpa a vocês ali aquele início, mas deu certo, foi embora, né? Agradeço a presença de todos aí. Valeu, pessoal. Vai lá, Alexei, tua mensagem. Agradeço também a presença de todos os que irão assistir a gravação e paz profunda. Paz profunda, muito obrigado, pessoal. E até segunda que vem, né, na continuação, falando sobre hipnose agora na próxima. Hipnose, muito bom. Valeu, até mais. Até mais.